Nesta tarde, o Senhor nosso Deus nos convoca para a adoração ao seu santo e eterno nome. O Senhor que tem nos sustentado até aqui com a sua graça, com a sua providência, com a sua mão nos guiando e nos fortalecendo. E neste momento nós nos apresentamos pela mediação de Cristo perante a face do nosso Deus para bendizê-lo e glorificá-lo, porque até aqui o Senhor tem fortalecido a nossa vida, fortalecido a vida de vocês que concluíram os seus cursos nas nossas escolas. Por isso que Deus abençoe a todos nós neste momento de adoração ao seu santo e eterno nome. Leiamos a sua bendita palavra que nos convoca para adoração neste momento. Leitura no Salmo 99, do versículo 1 ao versículo 5. E assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo, és rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Oremos ao Senhor, nosso Deus, neste momento, adorando o seu nome. E para esta oração nós convidamos o reverendo Hermisten para nos conduzir a Deus numa oração de adoração ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos neste momento que tu nos permites nos reunir para te adorar, reconhecendo por graça a tua majestade, a tua santidade, atributos teus, Senhor Deus, que se espalham por toda a terra. Agradecemos, Senhor Deus, porque tu tens sido gracioso para conosco. E a partir desta compreensão, que é claramente depois exposta na tua palavra, nós podemos nos relacionar contigo. E aqui estamos como povo teu, alcançados por ti mesmo, com o nosso espírito alegre, contrito, considerando, Senhor Deus, as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Nós te adoramos, Senhor Deus, como servos teus. Encontramos a nossa verdadeira liberdade, a verdadeira expressão de nossa imagem e semelhança, nos relacionando contigo. E este culto público, Senhor Deus, é uma expressão disso, da nossa relação contigo, da tua graça, do teu poder, da tua santidade, da tua misericórdia. E alegre, aqui estamos, e como súditos teus, nos colocamos diante de ti, rogando que tu nos dê ouvidos benignos para atentar para a tua palavra, que alcance o nosso coração e que saiamos daqui no tempo certo, radiantes, por podermos, o povo teu, nos relacionar contigo e ser edificados pela tua palavra. Confirma isto em nosso coração, Senhor Deus. Conduz-nos sempre à alegria de poder te servir. É com esse espírito que nós te adoramos e iniciamos este culto. Amém. Amém. Ao som do piano, irmãos, coloquemos-nos em pé e juntos cantemos o hino Rei Sublime, hino 19 do Nocenário Novo Cântico. Oh
Leitura da palavra do nosso Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 10. E assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, nós confessaremos neste momento os nossos pecados ao Senhor. A sua presença santa revela a nossa natureza, as nossas falhas, os nossos pecados, que somos pecadores diante do Senhor. Por isso, nos colocaremos diante do Senhor pela mediação de Cristo Jesus, confessando assim todas as nossas iniquidades. Convido o reverendo Tito Lísias para nos conduzir a Deus nesta oração de confissão. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, diante da Tua santa presença, a Tua palavra, ó Deus, e a Tua luz revelam que somos pecadores. Pecamos, ó Deus, por ações, pecamos pelos pensamentos, pecamos em palavras, pecamos, ó Deus, por omissão, e como o salmista nos exorta, até mesmo não discernimos as próprias faltas muitas vezes. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, nós somos nitidamente falhos, flagrantemente pecadores. Por isso, ó Deus, nós confessamos ao Senhor, com a certeza que a Tua palavra nos dá, de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê essa consciência de que em Cristo os nossos pecados foram plenamente e perfeitamente perdoados. E assim, ó Deus, possamos render a nossa vida em gratidão, em consagração e andarmos em novidade de vida. Recebe, ó Deus, portanto, a nossa oração de confissão como povo Teu e dá-nos a consciência e a certeza do perdão em Cristo Jesus, em nome de quem oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Agora, meus irmãos, ao som do piano, ficaremos em pé para cantarmos o hino Coração Quebrantado. Oh
assentar. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versos de 13 a 17, nos dizem: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Nós seremos dirigidos agora pelo reverendo Jonatas Abdias em uma oração de gratidão, dando graças ao Senhor pela dádiva da conclusão desse curso e assim possamos render a nossa vida em gratidão ao nosso Senhor. Oremos pela instrumentalidade do reverendo Jonatas. Pelas quais somos gratos, e inúmeras outras, ó Deus, que nem nos apercebemos, mas que também somos alvos, nós queremos agradecer, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias que duram para sempre, o Senhor as renova dia a dia, e derrama graça sobre todos nós. E nesta noite tão alegre e festiva, em que celebramos a conclusão de um período de estudos, justamente para te servir mais e melhor, recebe, ó Deus, a nossa gratidão sincera. Que o nosso coração lhe renda graças, sabendo que as bênçãos de que desfrutamos e que nos congratulamos e sobre as quais nos alegramos, vêm das tuas mãos bondosas. Que nada de bom neste mundo é desfrutado senão como vindo das tuas mãos. E por isso nós retornamos em louvor e gratidão, para bendizer o teu santo nome e reconhecer a tua mão bondosa ao longo de todo o trajeto que nos trouxe até aqui. Recebe então a nossa gratidão, Senhor, não porque podemos fazê-lo, mas nos méritos de Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Rendamos nós louvores ao Senhor, entoando o hino Salvação em Cristo. Oh
Nesse momento de exposição da Palavra de Deus, nós temos a alegria de ter conosco o reverendo Francisco Alberto Pereira de Lima. O reverendo Alberto é professor do nosso seminário e coordenador do curso de Escola de Professores, a quem nós passamos a palavra nesse momento para ser o instrumento nas mãos do Senhor para a nossa edificação. Gostaria de saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ageu. Antigo Testamento, livro de Ageu. Antes de começar a exposição desse texto, irmãos, ao passo que eu explicar o texto, eu lerei as porções deste texto. É importante olharmos para o profeta e entendermos as circunstâncias que estão ao redor dentro deste livro. O livro do profeta Ageu constitui-se numa exortação. Vamos voltar um pouco no tempo, pelo menos há quase 2.500 anos atrás. O povo de Deus estava em Babilônia. Deus havia levantado os seus profetas ao longo dos anos para instruir o seu povo na lei do Senhor. E a sua lei constantemente foi quebrada e o povo se afastou dos ensinamentos da lei de Deus. O Senhor levanta então o seu profeta e levantando o profeta, ele traz a mensagem que este povo será disciplinado. Assim como um pai disciplina um filho que ama, o Senhor disciplinará o seu povo. E é assim que acontece quando Deus levanta um grande império que, em 3 distintas fases, leva o povo de Judá ao cativeiro na Babilônia. Este povo é detido ali na Babilônia por 70 anos. E depois de 70 anos, de uma forma providencial, um outro império surge, o Império Persa. E este império, então, tomando conta da Babilônia, o rei liberta o povo do seu cativeiro na Babilônia. Depois de tantos anos, talvez eles já acostumados a uma vida no exílio, Deus, mais uma vez, de uma forma sobrenatural, age na história do seu povo. Ele não intervém, mas ele conduz a história para a sua consecução, para a sua conclusão. Este povo, então, é restaurado à sua terra. Eles retornam à terra de Judá em Jerusalém. Ao retornarem à sua terra, eles terão grandes desafios. Grandes desafios. Eis uma terra devastada. Uma terra que tinha povos de outras etnias. Uma terra também com aqueles judeus que não foram levados ao cativeiro na Babilônia. Situações diversas, pressões internas e externas, serão registradas em alguns dos profetas do Antigo Testamento. Esdras, Neemias, também falarão a respeito deste momento da história do povo de Deus. Ao chegarem então nesta terra devastada, eles têm a grande incumbência de reconstruir o templo destruído. Ele está sobre escombros.
Eles até começam a reconstrução do templo, mas devido às dificuldades, às lutas, eles abandonam a reconstrução do templo. 17 anos se passam e o templo está sobre escombros. E o povo de Judá está reconstruindo a sua vida. Eles estão reconstruindo as suas casas, eles estão buscando começar a sua vida do zero, no retorno do cativeiro da Babilônia. E é bem nesse momento, depois de 17 anos, que o Senhor traz a sua palavra ao seu povo. E essa palavra, inicialmente, é uma palavra de admoestação, pois eles abandonaram a reconstrução do templo que serviria para adoração ao Senhor Deus da aliança. Neste momento, podemos parar e pensar: será que não seria lógico construir primeiro a minha casa, reconstruir a minha vida, e depois pensarmos na reconstrução de um templo? Será que não seria isso, logicamente, dentro da nossa mentalidade humana, correr atrás primeiro da nossa vida e depois da reconstrução de um templo? Queridos, parece-nos lógico esta sequência de fatos, mas o que temos diante de nós não é esta palavra. Deus trará uma exortação ao seu povo, pois eles deixaram a adoração ao nome do Senhor em segundo plano. E é por isso que o tema central deste livro que está diante de nós é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Antes de ler o primeiro trecho do livro, eu gostaria de orar mais uma vez. Oremos. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor Deus cative mentes e corações diante da tua presença. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações e saiamos daqui animados, encorajados, fortalecidos, dirigidos, corrigidos pela tua palavra, por tua santa palavra. É humildemente que nós te pedimos isso, orando no nome de Jesus. Amém. Leamos então o primeiro trecho do livro de Ageu, dos versos de 1 a 11, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E o porquê? Pergunta o Senhor dos exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos.
Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo trabalho das suas mãos. Das suas mãos. Esta é a palavra inicial do profeta Ageu ao povo, exortando-os, pois eles estavam indo numa direção que não agradara ao Senhor. Mas, neste momento, talvez você se pergunte, pastor, por que a reconstrução de um templo seria algo tão importante para a vida deste povo, diante de uma cidade destruída, de suas casas destruídas e de muito trabalho a ser feito? E é interessante, ao olharmos para a Escritura e entendermos que o tema templo é um tema que perpassa a Escritura Sagrada, literalmente de Gênesis a Apocalipse. Pensemos por um instante a respeito do Deus que traz à existência todas as coisas pelo poder das suas palavras. As primeiras páginas de Gênesis nos mostram que o Senhor planta um jardim. E nesse jardim traz o homem e a mulher para adorá-lo, para ter comunhão com Ele. Por isso, olhar para o jardim do Éden, devemos entender que ele não era simplesmente uma fazenda na Mesopotâmia, mas uma espécie de templo onde Deus se dava a conhecer aos nossos primeiros pais. O texto de Gênesis nos diz que o Senhor plantou o jardim e trouxe os homens, Adão e Eva, para estar com eles, em sua presença, para adorá-lo, para conhecê-lo, para depender de suas palavras e de sua revelação. Eis aí então a primeira manifestação daquele plano e propósito eterno de Deus de habitar com o seu povo numa terra. Mas os nossos primeiros pais falharam. Eles deram ouvidos a outras vozes. Eles desobedeceram e foram reprovados no teste que buscava perceber a sua absoluta fidelidade ao Senhor. A lei do Senhor foi posta e eles transgrediram a lei do Senhor e por isso foram expulsos do jardim do Éden, o primeiro jardim-templo. Mas a história da redenção tem a sua continuidade. O Senhor se revela a algumas famílias inicialmente. Mas o Senhor Deus se revela de uma forma grandiosa e poderosa e resgata o seu povo do Egito e os conduz com mão poderosa, assolando o maior ou um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Egípcio. No deserto, ao pé do Monte Sinai, o Senhor faz uma aliança com o seu povo e dá instruções a Moisés. Para quê? Para a construção de um templo, o tabernáculo. O texto nos diz que depois da construção do tabernáculo, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. E o Senhor estava presente no meio do povo, e a adoração era o centro da vida do povo de Israel. As suas tribos estavam ao redor, divididas, e estavam dirigidas e centralizadas numa adoração ao Senhor Deus glorioso, que revelou-se a eles, que os trouxe do Egito e que os fez povo de propriedade exclusiva do Senhor. Caminhamos mais um pouco na Escritura e aprendemos que o filho de Davi constrói o templo em Jerusalém. E a glória do templo de Jerusalém é vista. As 12 tribos estão reunidas, e quando aquele templo é construído novamente, a glória de Deus desce no meio do seu povo. O templo significava então a presença de Deus no meio do seu povo. E a adoração ao Senhor
deveria estar sempre em primeiro lugar. Fomos criados para isso. Nosso breve catecismo de Westminster, respondendo à primeira pergunta, nos diz que a finalidade de termos sido criados foi para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É esse o propósito dos seres humanos, do povo de Deus reunido, resgatado, salvo pelo Senhor, viver em adoração ao seu santo nome. Chegamos ao Novo Testamento. E Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele olha para o templo em Jerusalém e diz: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Para afirmar a respeito dele mesmo: o reino é chegado entre os homens. E Deus está habitando no nosso meio. O Senhor Jesus, então, é aquele que é o Filho perfeito de Deus, que cumpre toda a lei de Deus. Ele morre, ele volta a viver, ele ressuscitou de entre os mortos, ele é assunto aos céus, ele envia o seu Santo Espírito e agora a sua igreja é templo do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra. E o livro do Apocalipse é encerrado com um texto que nos diz que o Senhor Deus fez um tabernáculo em um novo céu e em uma nova terra. E agora Ele está habitando naquela visão dada a João com o seu povo redimido, imaculado, santo, purificado pelo sangue do Cordeiro. E o plano eterno de Deus chega à sua consecução. Ele está vivendo entre o povo. Olhando um pouco então para o tema templo, podemos entender as razões que levam a Deus a exortar e admoestar o seu povo. Ao colocar a reconstrução do templo em segundo plano, eles estavam colocando o seu relacionamento com o Criador dos céus e da terra em segundo plano. E esta a mensagem inicial do livro de Ageu. Mas esse livro continua e vejamos então a reação deste povo. A partir do verso 12 nós lemos: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Queridos, a resposta ou a reação do povo é uma reação que nos mostra um genuíno arrependimento. O texto nos diz que o povo atendeu à voz do Senhor, como nos diz o final do verso 12. Mas eles não simplesmente atenderam ou ouviram com atenção a voz de Deus, eles se submeteram à voz de Deus através do seu profeta. O povo temeu diante do Senhor, como nos mostra o texto. Mas eles não simplesmente atenderam, ouviram e temeram ao Senhor. Eles obedeceram à voz de Deus. A voz de Deus. Percebam, eles ouviram, eles se submeteram, eles obedeceram de forma concreta à palavra de Deus. A palavra de Deus.
Eis aqui algo que nos ensina o verdadeiro arrependimento de um homem. É um arrependimento que não simplesmente ouve ou se submete, mas é aquele que obedece de forma concreta. O texto nos diz: eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. No templo do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós vimos a ação soberana, sobrenatural de Deus no coração deste povo. Porque o texto nos diz no verso 13: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o texto continua no verso 14 dizendo: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eis aqui a obra do Espírito, que convence o homem do pecado, que nos faz de fato e de verdade, de forma concreta, mudarmos de direção. E essa é a ideia de um verdadeiro arrependimento. O povo está arrependido. O povo passa a trabalhar e a reconstruir o templo, o sinal e o selo da presença espiritual de Deus no meio do povo. O texto continua, queridos. E na continuação do texto, nós vamos perceber e conhecer mais de quem o homem é e de quem é Deus. No capítulo 2 de Ageu, nós perceberemos que algumas semanas depois do trabalho ser iniciado, o povo já estava desanimado. As dificuldades eram muitas, eram grandes. Mas o Senhor Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que facilmente ao longo do trabalho somos influenciados por circunstâncias externas e normalmente desanimamos. Mais uma vez o Senhor usa o seu profeta e traz uma palavra de ânimo e encorajamento. Isso está no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, que palavra Ele nos traz, ou traz àquele povo inicialmente, diante de um momento de desânimo, de desencorajamento. O Senhor se dirige a ele e diz:
Por certo, talvez há uma possibilidade que alguns daqueles que de alguma forma tiveram contato com a glória do primeiro templo, vendo a reconstrução deste templo, foram tentados a se entristecer. Foi-se a glória do primeiro templo construído em Jerusalém. Mas o Senhor traz uma palavra de encorajamento, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o coração do seu povo. E Ele traz sucessivas palavras de encorajamento. Ele diz: eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ele já havia falado isso no verso de número 13. Eu estou com vocês. E eis aqui uma expressão que eu enxergo como um tom pastoral. Porque o Senhor diz: não tenham medo. Eu estou com vocês. O Senhor conhece os nossos medos. O Senhor conheceu o medo do povo diante das lutas e dificuldades no processo de reconstrução do templo de Jerusalém. Mas Ele consola e conforta o seu povo dizendo: não tenham medo. Eu vou estar com vocês. Eu estou aqui com vocês. Que palavra de encorajamento, que palavra pastoral de consolo a um povo lidando com lutas, dificuldades e pressões de todas as formas. Mas o Senhor os relembra de sua aliança. O verso 5, parte A diz: eu tenho um compromisso, um pacto com vocês. E se o Senhor tem um pacto com o seu povo, Ele não volta atrás. Mas Ele relembra aquilo que Ele já fizera pelo povo, quando Ele diz: eu sou o Deus que os tirou da terra do Egito. Normalmente o povo se esquece da provisão de Deus. Normalmente os seus filhos esquecem do prover, do guardar, do proteger de Deus. Somos capazes de esquecer aquilo que Deus fez por nós no ano passado. Este povo havia se esquecido a respeito daquilo que Deus havia feito de uma forma tão extraordinária por eles. Mas o Senhor traz à sua memória a obra da redenção do Egito. E Ele diz no verso 5, parte C: o meu Espírito habita no meio de vocês. No meio de vocês. Os versos de 6 a 9, queridos, nos mostram um trecho da profecia de Ageu que tem um aspecto de cumprimento futuro. Ao se referir a isso, falamos um aspecto escatológico da profecia veterotestamentária. Ele fala de uma atividade cósmica. Ele fala dos céus serem abalados, da terra ser abalada, das nações se estremecerem diante da presença do Senhor dos Exércitos. E ele diz: meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui a ideia é que todas as riquezas que Ele mesmo deu às nações retornarão para as suas mãos, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata e de toda a riqueza sobre a face da terra. E Ele enche o coração deste povo com uma esperança. E a esperança é que a paz será estabelecida, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aí o verso de número 9. A plena comunhão entre os céus e a terra, a perfeita harmonia entre o Criador e a sua criação. Um novo céu e uma nova terra. Esta é a palavra de Deus ao povo desanimado diante dos desafios na reconstrução do templo. Mas o Senhor vai além.
Ele está preocupado não simplesmente com o trabalho externo das suas mãos, mas o Senhor vê o coração. E o Senhor está testando o seu povo. E é isso que o final do capítulo 2 nos dará. Diz assim a Escritura Sagrada, a partir do verso 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? É uma pergunta. E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O trecho lido agora, no final do capítulo 2, nos coloca diante de nós um teste feito pelo Senhor através do seu profeta. Duas atividades que faziam muito parte do seu dia a dia. O primeiro teste se refere aos rituais de purificação. E a ideia simples e básica aqui é que o pecado, ele se alastra, mas o povo deve se arrepender no coração, porque a santidade não é perpetuada desta forma. São dois testes, duas atividades. A atividade que perpetua ou perpassa a impureza e aquela que exige a consagração do coração e o atendimento literal das prescrições dos rituais do culto no Antigo Testamento. Basicamente ele está dizendo: vocês até estão envolvidos na reconstrução do templo, mas eu conheço o coração. Eu conheço o coração. E vocês precisam ter uma mudança no coração
de vocês. A segunda atividade aponta para algo muito peculiar no relacionamento de Deus com o povo de Israel. E aqui há a necessidade de olhar para o trecho com muito cuidado, para não cairmos em um erro de interpretação. O povo de Israel tinha uma relação especial e serviria ou seria usado como uma espécie de instrumento para propagar a mensagem de Deus ou o nome de Deus entre as nações. De acordo com o livro de Deuteronômio, se o povo obedecesse à lei do Senhor, eles seriam abençoados em absolutamente todos os aspectos, incluindo o aspecto material. Porque eles serviriam de exemplo às nações, de uma glória que viria somente na consecução ou no final dos tempos. Porque falo com cuidado a respeito disso, para que não caiamos no mesmo erro da teologia da prosperidade, que diz que um crente deve ser próspero financeiramente como um sinal da sua fidelidade a Deus. Quando o povo de Israel não temia o Senhor e guardava a sua lei, eles eram açoitados e a terra padecia, inclusive com secas, para eles serem disciplinados pelo Senhor. Pelo Senhor. Mas é interessante, queridos, que a palavra do profeta nos conduz a uma ideia de que virá uma nova palavra de julgamento de Deus. Mas o que o texto nos mostra é diferente. Ele diz: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Eles não mereciam. Deus conheceu o coração e na realidade trouxe à tona e revelou quem de fato eles eram. Pois o texto diz: tudo o que vocês fazem é impuro. Mas diante dessa palavra o Senhor diz: de hoje em diante eu abençoarei vocês. Eis aqui, de uma forma gloriosa, aquilo que nós entendemos pela manifestação da graça de Deus. Um favor imerecido. Porque continuamente, regularmente melhor dizendo, o povo estava se afastando do Senhor e da sua lei, mas o Senhor está prometendo uma bênção, e por fim ele se dirige ao seu servo Zorobabel, líder, governador em Judá, e ele diz: tu és o meu servo, eu te escolhi, farei de você um anel de selar, que significa autoridade no meio do povo. Ora, o significado do texto para o povo de Judá era regozijante, era animador, era encorajador, porque se o Senhor estava com o governador, abençoando a ele e dando a ele autoridade, isso significava que o povo seria abençoado. Abençoado. Mas os governantes de Israel e de Judá, que foram falhos de diversas formas, eram sombras humanas e caídas daquele servo do Senhor, que seria levantado da raiz de Davi e que estabeleceria o seu trono para todo sempre. Para o povo da época, essa é uma palavra de consolo. Mas à luz da história da redenção, nós cremos que todos os ofícios e posições experimentadas e divulgadas e estabelecidas no Antigo Testamento apontavam para Cristo,
o nosso Senhor e Salvador. Pois através dele, novamente há uma menção de uma atividade cósmica, agora com maiores detalhes, para reafirmar que existe algo maior e grandioso que se cumpre na pessoa e na obra de Cristo, que voltará e que julgará as nações, e que todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é a mensagem do livro do profeta Ageu. E quantas coisas podemos aprender com esta mensagem? Em primeiro lugar, o plano eterno de Deus foi trazer tudo o que há à existência para se dar a revelar, provas da sua graça. Ele não precisava se dar a revelar para ser Deus. Ele não teve a sua glória aumentada ou diminuída. Ele é Deus imutável, que vive de eternidade a eternidade. Mas o fato dele trazer à existência todas as coisas e criar homens para com estes ter um relacionamento de amor, revela a graça de Deus. Fomos criados para adoração, para ter um relacionamento de aliança com o Criador dos céus e da terra. Aprendemos mais. Aprendemos que o culto não é algo que pode ser substituído ou colocado em segundo plano. Quando o ajuntamento solene é substituído por qualquer outra atividade, estamos colocando Deus em segundo plano. E como é fácil, principalmente em nossos dias, substituir o dia do Senhor por outras atividades, quando este dia foi separado para o ajuntamento solene, para o encontro dos remidos do Senhor, para adorar ao Criador dos céus e da terra. Portanto, deixar de cultuar ao Senhor como ajuntamento solene no dia do Senhor é colocar Deus em segundo plano. Sejamos confrontados com a Escritura Sagrada. Mas aprendemos mais. Aprendemos que Deus opera uma obra no coração dos seus filhos. E diante da exortação, e diante da correção, somos alvos do Espírito, que nos conduz a um verdadeiro arrependimento, a atender à voz de Deus, a se submeter à voz de Deus, a obedecer à voz de Deus de forma concreta. Mas o texto nos ensina mais. Deus sabe e conhece o coração do seu povo e sabe que tão facilmente desanimamos diante das lidas ministeriais. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos dedicaram uma noite da sua agenda semanal, que não é fácil, principalmente numa cidade tão maluca como é a cidade de São Paulo, mas isto é digno de apreciação, para buscar ferramentas para servir na obra de Deus. Mas a obra de Deus é uma luta, uma batalha constante, e muitas vezes vamos desanimar, vamos nos decepcionar, vamos nos entristecer, mas ouçam a voz de Deus, que ressoa através de toda a Escritura, dizendo: não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ela foi reverberada por Cristo no Evangelho de Mateus. Não tenham medo, eu estarei com vocês. Portanto, irmãos, avante, a obra está diante de nós. Servamos ao Deus da obra de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Batalhas virão,
mas Ele está conosco. Por fim, aprendemos que o Senhor dos Exércitos é aquele que virá, voltará. E a Escritura Sagrada diz: vi novos céus e nova terra. E eis que o primeiro céu, a primeira terra passou, e eis que todas as coisas se fizeram novas. E o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, porque todas as coisas se fizeram novas. E o Senhor habitará no meio do seu povo para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que em minha vida e em sua vida, o Senhor nosso Deus esteja sempre em primeiro lugar, em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Cantemos o hino em resposta à exposição da Santa Palavra do Senhor. Amen.
irmãos, nós vamos orar neste momento, encerrando este tempo de adoração e louvor ao nosso Deus, que é singular na nossa vida, que é prioridade na nossa história. Portanto, convidamos para esta oração final o nosso diretor, o reverendo Ronaldo Bandeira Henriques, para nos conduzir em oração e, na sequência, impetrar a bênção do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, depois da instrução da Tua Palavra, sob a iluminação do Teu Santo Espírito, queremos dizer da nossa prontidão em atendê-la. E queremos também, Senhor Deus, suplicar que o Senhor, como já tem feito, continue nos fortalecendo para que sejamos fiéis, obedientes e que nossa reação seja de atender, de praticar, enfim, de transformar a Tua Palavra numa vida neste mundo, que aqueles que ainda não o conhecem enxerguem em nós o nosso Salvador Jesus Cristo, a imagem do nosso Criador e do nosso Salvador, para que tenham um desejo no coração de conhecê-lo. E assim, Senhor Deus, nosso trabalho, nosso testemunho, seja para glorificar o Teu nome. Pai, nós queremos agradecer de uma maneira muito particular a vida de cada um dos estudantes que nesta noite estão rendendo graças ao Senhor pela conclusão dos respectivos cursos. Senhor Deus, sabemos que esta conclusão é devida ao Senhor. Sabemos também que cumpriram com a vontade do Senhor de se prepararem, de serem instruídos e estarem dispostos a servir ao Senhor com excelência nas respectivas igrejas, nas áreas de atuação, para que o Teu reino neste mundo seja composto de cidadãos bem preparados, que conhecem a Tua vontade e que procuram, dia após dia, se aproximar da Escritura e assim ensiná-la, vivê-la, para que este mundo conheça a vida daqueles que são especialmente chamados pelo Senhor, vocacionados para viverem segundo a Tua Palavra. Senhor Deus, queremos nesta noite também dizer que estamos felizes, pois o Senhor até aqui tem nos abençoado. Tem abençoado o Seminário Teológico Presbiteriano, o reverendo José Manuel da Conceição, a sua equipe de coordenadores dos cursos das escolas, sua equipe de professores. Queremos, Senhor Deus, dizer do quanto esta instituição se sente honrada em ter esses servos do Senhor, esses docentes que se comprometeram com o Teu reino em ensinar e, na condição de professores, reservaram também o tempo para se prepararem e então comunicarem o conteúdo de cada disciplina. Pai, nós também queremos agradecer a vida de cada um dos estudantes, pois eles foram dedicados e responderam às demandas do curso, às exigências, os trabalhos, as provas, e foram bem-sucedidos. Senhor Deus, agradecemos a vida de cada um deles. Lembramos também, Pai, de suas famílias, suas esposas, filhos, pais, que cooperaram para que pudessem realizar esse curso. As igrejas, que puderam também ser o suporte e também o lugar onde treinam aquilo que aprenderam. Senhor Deus, nós confiamos que o Senhor continuará abençoando esses irmãos, dando-lhes o necessário para esta carreira para a qual o Senhor os chamou. Pai, nós queremos
nesta noite, dizer que estamos gratos, pois o Senhor nos trouxe até aqui e nos edificou, e pudemos dedicar ao Senhor músicas e aprender também de textos lidos neste culto. Por isso, Pai, nós queremos, nesta oportunidade, nos despedir do Senhor, deste momento de culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre cada um dos formandos esta noite. Estejam sobre todo o povo do Senhor reunido aqui e os demais espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E a escola de conselheiros está aqui hoje, na pessoa
Débora Oliveira de Souza. Para fazer
certificados à turma da Escola de Oficiais. André Fernandes Pontes.
Walter, que infelizmente não pode estar conosco esta noite. Queremos convidar também para nos auxiliar na entrega dos certificados da Escola de Pregadores, nosso irmão Gabriel William Márcio, representando aqui o irmão André Zé. Augusto Fernandes. Gilberto está presente hoje conosco. Por favor, Gilberto. Eu não sei se é herói do bom hoje, porque o seu nome não estava na lista. Para preparar o bom para ser entregue, mas está na secretaria. Pode tirar a foto. Esse é simbólico. Da escola de professores, estão vindo coordenador.
Obrigado,